seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio aqui do podcast produzido pela TV Câmara Municipal de Santo André. Hoje recebendo o vereador Tiago Nogueira, pelo PT. Seja muito bem-vindo, vereador. Marcos, Tudo bem com o senhor? sucesso aqui no programa, muito bem. É uma honra estar aqui com vocês hoje, poder bater um papo aí, falar um pouquinho da nossa história e conversar um pouquinho com vocês da TV Câmara. O privilégio é nosso. Gostou dos nossos estúdios? Gostei, muito bom, muito bem montado, parabéns. Eu acho que todo investimento em comunicação, ele acaba revertendo numa maior informação para a população, que vai cobrar mais, que vai exigir mais. Então, comunicação como educação, saúde e cultura é um direito. A população tem direito à informação, né. Às vezes a gente menospreza o direito à informação, mas a informação é valiosa numa campanha de vacinação, para cobrar o prefeito, para cobrar o vereador, um abuso. "Ah, nós estamos agora tocando lá a história da Sabesp", né, na Câmara tem uma comissão lá que eu presido. A população precisa ter direito à informação, então eu fico muito feliz quando a Câmara Municipal resolve investir num estúdio, num programa, numa equipe de comunicação, porque isso é um direito do cidadão. É um canal direto, né? Então, Principalmente para vocês exporem exatamente o que a Câmara está fazendo e que cada vereador vem apresentando, né? Marcos, hoje a gente vive um momento político, às vezes pouco conturbado no país, onde a política, né, o instrumento da política é demonizado. As pessoas não gostam de política é tudo safado, tal. Mas a vida da gente, do cidadão, gira em torno da política. Então, se o cidadão tem a informação, se tem um canal direto para cobrar, ele vai chegar e vai ser um cidadão melhor. Nós vamos ter um eleitorado melhor e, por consequência, políticos melhores também, leis de melhor qualidade. Antes de vir para casa agora, para cá agora, estava em casa, uma cidadã de Santo André me cobrando: "Pô, Tiago, você precisa vir aqui, você veio aqui, negócio das escrituras aqui". É, Você entendeu? sim. A população vota num vereador, num deputado, E acompanha, né? e acompanha, Acompanha. né? Mudou muito isso, não, vereador? Mudou muito. Mudou. Hoje, com as redes sociais, isso Sim, ganhou uma dimensão muito importante. legal. Vereador, gostaria que o senhor começasse o programa falando da sua militância pelo PT, né? Com quantos anos foi? Como que surgiu essa, essa tua vivência exatamente pro lado da política? Olha, eu sou de uma família de esquerda, né? Meu avô, minha mãe foram militantes do Partido Comunista Brasileiro, o antigo PCB, né? Sindicato dos Têxteis, meu pai teve essa militância. E eu entro no PT, eu tô há 44 anos no PT, né? O PT acabou de fazer 45 anos, eu tô há 44 anos. Então, entrei muito jovem, né? Ainda com 18 anos, e e a gente tem uma queda, assim, do ponto de vista de pensar, em ajudar o povo, em fazer coisas legais. Porque o meu primeiro impulso foi esse, né, não no sentido de ser candidato ou ser eleitor. Eu sempre entrei no PT, demorei para ser candidato, sempre ajudei outros, né, ajudei outros candidatos a vereador, deputado, então não tinha muito esse interesse em ser parlamentar, era mais o interesse da vivência Sim, política. Ó, a política muda a vida das pessoas, nós precisamos participar. Então, a minha militância. E eu fui metalúrgico, né? sim. Tive uma vivência metalúrgica. Então, naquele momento, o PT surgiu aqui, foi o berço, né? Então, eu convivi com pessoas como o Zé Cicotti, o Avamileno, pessoas que estavam lá no início do PT, nessa formação, Celso Daniel. Então, aquilo me foi um convite, né? Um chamado à participação. E a gente está até hoje. Você foi presidente de diretório, né? Aos 26 anos, já novo, né? Como é que surgiu essa alma de liderança? Isso não esperava. Eu É, já era do Sindicato dos sim, Químicos, eu sim. estava em outra categoria, e na época, a primeira gestão do Celso. O Celso tinha ganho a prefeitura em 88, eu virei presidente. Então, tipo assim, assumi em janeiro, em abril eu virei o presidente do PT. E naquele momento, o PT era um partido muito jovem. Imagina, 40 e poucos anos atrás, todo mundo era Começa jovem, cedo, né? né. Então, assim, o Lula hoje, que é a principal liderança do PT, tem 79 anos, menos 40 e poucos anos, tinha 30 e pouco, 40 Sim, anos de idade, sim. né, 39 anos. Então, todo mundo era um perfil jovem. O PT era o partido da juventude brasileira. Então foi normal, ninguém questionou.
né? Eu me lembro que tinha outros colegas que também poderiam e eu acabei sendo indicado, né? Para mim foi até uma surpresa, não trabalhei para isso, né? Mas acabei virando presidente num momento difícil, né? Que era o momento de início do PT, foi um aprendizado, porque aí começou a surgir a ideia do modo petista de governar, a inversão de prioridade, orçamento participativo, o termo, né, a urbanização de favela, que ninguém falava. Favela era um negócio que no Brasil era a política relegado. Brizola falou um pouco, tal, e o PT daí veio com essa coisa das políticas de investimento, né, de combate à desigualdade. Para mim foi uma escola, foi uma experiência muito importante que marca a vida da gente até hoje. Depois eu voltei a ser presidente do PT vários anos depois, em 2008. Tá, Num outro momento, foi o ano seguinte que eu acabei, um ano antes de eu me eleger vereador pela primeira vez. tá. O PT mudou bastante Mudou. dessa época para cá? Eu diria o seguinte, você tem mudanças para o bem e para o mal. Tá, O PT no início era um partido de militância pura. Você não tinha um trabalho profissional em quase nada. Era militância pura. Era o artista, era o jornalista que trabalhava numa grande imprensa e vinha lá prestar serviço para o partido, porque acreditava, ajudava, o cartunista, filosofia, né? filosofia. Então, era uma militância muito pura. E daí você tem um limite isso. Daí eu acho que você começou a só bater na trave. Porque se você não tiver um nível de profissionalização, a política hoje ela é para profissional. Sim. Né? Se você não tiver hoje a política estruturada, você não vai a lugar nenhum. Dedicação total, né? Dedicação, então, e não é, eu falo profissional, não estou demonizando isso. Sim, sim, As entendo. pessoas vivem, né, para trabalhar em função da Isso. política, É né? isso Você tem aí. gente profissionalizada, gente que ganha para fazer um determinado. Eu sou assessor de imprensa, eu cuido eu tenho de mídia social. Hoje a política, ela virou. Então o PT hoje é um partido mais institucionalizado. Antes era meio assim, até porra louca. O pessoal, vamos lá, tem uma luta ali, vamos. Sim, Não tinha muita mediação. Hoje não, você sim. depois está 5 vezes na prefeitura, várias prefeituras, governo do estado, você já começa a raciocinar um pouco, não, pera lá, vamos ver, acho que não é bem assim. Antes bastava alguém falar que tá aí, tem uma luta, já tinha alguém do PT lá. Né? Hoje, não é que o PT não está nas lutas, mas o PT tem uma mediação institucional diferente. Quem já é governo, você tem que falar, pô, mas no governo eu fiz isso, agora eu estou cobrando outro para ele fazer, como que é isso? Você entendeu? Então, Começa a ter uma coerência também, né, vereador? É? isso, você é cobrado por isso. Sim, também. Pô, mas eu cobro, vamos supor aqui o Gilvan de alguma coisa, Tá. prefeito. Alguém vai falar, pô, mas lá em Mauá vocês estão fazendo a mesma coisa, só para dar um. Sim, sim. Ah, mas não tem nada a ver com o não, mas você é do PT. Então, só para dar um É, paralelo, né? Evidente que tem coisas que o papel do vereador é cobrar e que os vereadores de Mauá que cobrem, mas eu estou falando da coerência. sim. E acho que a população também cobra coerência, né? E acho que na balança aí de erros e acertos, acho que para o povão, o PT tem muito mais acertos. Por isso que o PT ainda é um partido forte, governa o Brasil, tem uma bancada federal enorme, tem Sim. governos, né? Uma força muito grande, por causa que manteve uma E coerência. qual que é o futuro do PT? Como é que o senhor visualiza isso? Porque o senhor é tão jovem, né? Não tanto, mas, enfim, Mas com agradeço. uma experiência Eu bacana, diria a o gente. seguinte: o Lula, eu acho que vai para a reeleição e com certeza fecha um ciclo, né? Eu torço para que o Lula viva muitos anos, vai influenciar, mas hoje influencia do ponto de vista eleitoral, mas já começa o PT a pensar o que seremos do pós-Lula, né? O que vai ser o PT pós-Lula? É evidente que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tem muita liderança boa, mas o PT hoje precisa se reinventar. E eu acredito e começo a fazer a minha tarefa, a lição de casa em Santo André, que é pensar numa renovação geracional. Eu tenho 61 anos, agora nós vamos ter eleições internas do PT, dia 6 de julho. Eu aposto em trazer gente nova, gente como o Noé, gente como o Eric,
gente como a Maiara. Refrigerar. Isso, a gente trazer gente nova, Tá. né? Nós temos muita gente boa no PT. O PT elegeu, por exemplo, na capital, a vereadora mais votada da história do PT, a Luna. É uma menina de 30 e poucos anos, acho que 30 anos. Daí tem uma outra em Guarulhos, a Fernanda, outra aqui mesmo em Santo André, elegemos o Clóvis, um menino de 30 anos de idade. Então, uma boa, um vereador que está em primeiro mandato, é uma boa, eu diria, Renovação, né? renovação, uma boa surpresa, uma grata Sim. surpresa, né? Então, nós temos que apostar nessa renovação, em dialogar com esse novo. E esse novo, hoje está muito mais conectado, esse novo está muito mais exigente, lê mais, né? Então, assim, aquela ideia do companheiro, companheiro, vamos lá, tá? Não, hoje você tem uma juventude que cobra mais. Ontem na Câmara foi uma galera lá da Universidade Federal, foi uma cobrança dura, tal, não sei o quê, porque querem respostas dos problemas. Não, nós viemos aqui, nós queremos uma resposta daqui já. E acha que o vereador vai conseguir dar a resposta. Que talvez nem o prefeito consiga, mas eles estão na deles, são movimento. O PT precisa dialogar com isso, com essa nova realidade. E se a gente quiser ter sobrevivência longa, nós precisamos ter uma renovação profunda nos quadros do PT. Até porque o PT ele nasceu realmente de um grande movimento, né, É vereador? isso, uma ascensão do Uma combate à ascensão, ditadura, de baixo para cima, né? Eu outro dia tenho um companheiro que nos apoia, adoro ele, já foi vereador também, o Ivo Martim, é uma figuraça, né? Ele não tem WhatsApp. Imagina hoje, Marcos, no mundo que nós temos, ele fala, não, liga para mim. Não, você entendeu? Não sei se na campanha fizeram um WhatsApp para ele. Ele não tinha WhatsApp. Ele fala, não, mas vocês ficam pondo as coisas no grupo, eu não tenho isso daí. Você entendeu? É outra geração. Claro. Né? É outra cultura. Então, assim, nós hoje precisamos se reinventar, o PT, do ponto de vista desse diálogo, né? Até a classe trabalhadora está mudando o perfil. Porque você tinha estritamente a classe trabalhadora CLT, fabril, operário. Foi aí que foi a base do PT. Lutar contra as condições de trabalho, as péssimas condições de saúde, salário baixo, arrojo, surgiu o sindicato, surgiu o PT. Hoje, uma parte da população mais jovem não quer ser CLT. Aliás, tem piada aí na internet que CLT é papo de pobre. Não, CLT, você é CLT, é sinônimo de pobre. Escravidão, de cara que anda de ônibus. Eu fiz Senai, por exemplo, fui ferramenteiro, trabalhei em fábrica, tenho orgulho disso, da minha história. Né? Cheguei onde estou graças a pôr a mão na graxa. Claro. Né? Mas hoje uma parte da juventude pensa em fazer outras coisas. Né? Às vezes o cara vai ser tão explorado quanto a gente era lá na CLT ainda, ou é na CLT. Eu vou ser Uber, eu vou ser empreendedor, eu vou ser investidor, eu vou ser youtuber, mas é o perfil que a gente tem que dialogar. Uma parte hoje é isso, né? Então eu acho que o PT tem que se reinventar nesse sentido. O que o senhor acha da escala 6x1? Olha, eu trabalhei 6x1 em fábrica. Só quem trabalhou e viveu a escala 6x1 sabe como ela é perversa. Porque você trabalhar 6 dias, só folgar 1. E nem sempre é aos domingos, porque dependendo da escala quando você não começa numa segunda-feira, né? Hoje o PT levantou uma bandeira nacional, tem outros partidos, né? A deputada Érica Hilton colocou isso de novo na pauta, fez uma emenda constitucional, e o PT deve apoiar essa proposta. Eu sou totalmente a favor do fim da escala 6x1. Tanto é que aqui na Câmara de Santo André, eu apresentei um projeto de lei para as terceirizadas, porque eu não posso legislar para o ambiente fabril em geral, porque daí isso é competência do Congresso Nacional, mas eu estou apresentando para as terceirizadas da Prefeitura, para quem presta serviço, quem contrata a mão de obra na Prefeitura de Santo André, o fim da escala 6x1. Eu acho que é um avanço, que a cidade de Santo André é uma cidade importante, está entre os maiores IDHs do Brasil, tem qualidade de vida, tem investimentos, eu diria, de peso na cidade e tem capacidade hoje de dar um passo inovador de abolir a escala 6x1
no âmbito da Prefeitura de Santo André. Então, eu aposto muito nisso e quero contar lá com os colegas vereadores, com a colega vereadora, para a gente aprovar isso no próximo período. Bacana. E só pegando esse gancho ainda falando de trabalho, né? Quais foram os teus trabalhos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória profissional, antes de chegar a vereador. Tá, hoje eu sou formado em marketing, né? Marqueteiro. Marqueteiro. É, E eu fui metalúrgico, fui químico, e trabalhei no serviço público. E tive também uma pequena empresa, fui sócio de uma pequena empresa de plástico, né? Então, tem uma vida aí bastante, eu diria, eclética profissionalmente, né? Trabalhei com consultorias, né? Fiz muito trabalho na área econômica, né? E agora voltei a ser vereador e a gente tem se dedicado quase que exclusivamente ao mandato, né? como é que nasceu a ideia de ser vereador? Então, deixa eu falar que tem um colega na É, Câmara, o Ricardo Alvarez, que eu sei. ajudei ele na primeira eleição. É, Quando o professor Ricardo Alvarez do PSOL foi candidato a vereador, ele estava no PT. E eu fui um dos coordenadores da campanha dele. Bom, o Ricardo fez dois mandatos, aliás, muito bons, e num determinado momento eles saíram e foram para o PSOL. Nesse momento, ficou um vácuo em, em 2004, tá. né? E daí o grupo que ficou no PT, que não foi para o PSOL, falou: pô, Thiago, vamos lançar um candidato a vereador. E na época ele discutiu lá entre 3 nomes, escolheram o meu nome. Eu disputei aquela eleição e não ganhei, mas fui bem votado. Tá. Fui bem Ali votado. já foi início. Daí você fala assim, pô, talvez Quase cheguei sem lá, né? estrutura nenhuma, em cima da hora. Eu me lembro que eu fiz a primeira reunião, para você ter uma ideia, Marco, É, dia 8 de abril, que era o feriado da cidade. Por certo. que eu lembro? Porque era o feriado. Sim. Pô, para uma eleição em outubro, você começar a fazer alguma coisa 8 de abril é muito É tarde. muito, é Não muito. existe isso. Todo mundo sabe que o mais importante numa eleição é a pré-campanha. Sim. Você tem que começar antes. Mas eu terminei a eleição bem, e, pô, tive quase 2.000 votos. Fiquei na frente de alguns nomes que já estavam na Câmara. E daí eu falei, pô, vou continuar esse negócio, começar a continuar esse trabalho. E daí fiquei 4 anos fazendo um trabalho de base, Tá. revisitando, fui trabalhar na gestão do prefeito João Vamileno do PT. E daí eu comecei a trabalhar. Nesse momento, voltei a estudar, Tá. entendeu? Terminei o curso de marketing, porque eu tinha minha primeira tentativa de fazer um curso universitário foi física, Física. na UMEC, em Mogi das Cruzes, física, não educação física, física. Estudei em Mogi das Você Cruzes. estudou não? Estudei lá, Então, no Brás Cubas. na Brás Cubas, É, estudei na UMEC, né? E daí eu fiquei desempregado, naquela ocasião, tranquei a matrícula e não sim. voltei. Daí, pô, acho que não é física que eu quero. E daí não sabia direito o que eu queria. E daí a militância foi me consumindo. Então, eu entrei para a disputa eleitoral sem querer, foi o grupo, né? É. E daí, na outra eleição, eu me elegi. Eu virei presidente do PT e também me elegi vereador. Então, foi meu primeiro mandato, 2008 a 2012. E quais são as tuas principais bandeiras? Olha, eu tenho trabalhado muito a história da habitação popular. Isso é Certo. uma coisa que foi os 3 mandatos. Tem gente Bom, que tá comigo e fala, Tiago, você perde tempo com isso aí, não sei o que, dá um puta no trabalho, o pessoal não... Mas eu gosto do tema regularização, eu gosto do tema investimento em habitação, essa coisa do direito à cidade, né? Eu estava falando aqui, antes de vir para cá, uma eleitora, né, munícipe de Santo André, amiga, é. me cobrou que eu tenho que ir lá fazer uma reunião que eu falei da história das escrituras. É isso. Eu estou muito envolvido com essa coisa de associações. Tá. Esse seria talvez o meu carro-chefe. Carro-chefe. Aí eu tenho projetos aqui, o 6x1 que eu acabei de falar. Eu tenho projetos na área da educação. Eu sou responsável, né? Eu sou coordenador de um projeto social na cidade chamado Viva Bem, que faz ginástica funcional com mulheres na cidade. Tem hoje 300 mulheres que participam desse projeto. Número expressivo, hein? Um projeto tocado na raça. A gente toca com doação, não tem ajuda de governo, não tem emenda, não tem nada. Né? O Viva Bem está lá no Alzira Franco, está no Jardim Irene, está no Marajoara. Projeto lindo, É. né? Porque as mulheres se descobrem, né? Vão fazer Como que é ginástica. esse projeto? O projeto Viva Bem é um projeto de ginástica. Tá. Não é com academia, com aparelho. É um pilates, alongamento, Certo. ginástica funcional, exercício, né? E 2 vezes por semana tem professores que vão nesses locais.
e fazem um trabalho de alongamento, corrida, um trabalho, eu diria, rítmico, né? E tem dança, às vezes também algumas aulas. E aí foi criando um laço desse projeto, né? E nós já estamos agora para 5 anos do projeto Viva Bem na cidade. 5 anos, 5 olha anos. só. Então, ininterrupto. Parou um pouquinho durante a pandemia, que não dava para aglomerar, né? Mas assim que pôde, já voltamos, né? E é um Para projeto todas as idades. todas as idades. Tá. E os professores, o professor Marcelo que coordena, ele tem identificação. Você tem lá a pessoa que pode puxar mais um exercício mais, e tem a senhora de 80, quase 90 anos, tem uma senhora de 89 anos que participa do projeto. E daí ela tem um trabalho direcionado para ela com menos intensidade, né? Mas o projeto Viva Bem, agora eu quero, uma das metas do nosso mandato é tentar ampliar, né? Levar isso para outros bairros da cidade, né? Porque é um projeto vitorioso, deu muito certo. Vereador, o que está faltando ainda para a população em Santo André? Qual que é a sua visão em relação ao município? Eu acho assim, Santo André é uma cidade muito É, boa, eu amo Santo André, né? Eu vi ontem um estudo, Santo André é a 16ª cidade aí no IDH do Brasil, tá. né? São Caetano é a primeira, tal. Se colocar por população, as cidades grandes, Santo André está seguramente entre as 5 melhores, né? Acima de 500 mil, né? Mas ainda é uma cidade muito desigual. Você tem uma Santo André, eu diria, de primeiro mundo, com serviços de excelência, com qualidade de vida, com asfalto, com água, com gás. E você tem uma cidade ainda com níveis, eu diria, de precariedade muito grande. Eu sempre dou esse exemplo, você pega a rua lá no Jardim Santo André, a Missionários, que não tem mais ônibus, a pessoa para chegar próximo do primeiro ponto de ônibus da casa dela, ela tem que andar quase 1 quilômetro, de um ponto de ônibus, né? Então, essa coisa da desigualdade, Santo André precisa investir mais na infraestrutura urbana. Tá. É investimento em habitação, em iluminação, em praças, em esporte, lazer. Nós temos que pôr dinheiro na periferia. Eu acho que esse é o grande desafio. E a cidade hoje passa por um momento econômico bastante complicado. Não tem dinheiro, depende muito do governo federal, do governo estadual, para poder, apesar de ter um orçamento de 5 bilhões, quase 5 bilhões por ano, ainda é uma cidade que tem muito problema financeiro para investir em infraestrutura, né? Muito endividada. Tem as suas carências, assim como Sim, várias outras cidades, sim, vários outros isso. municípios, né? Eh, o presidente Lula, só voltando ao presidente Lula, ele é cidadão andreense. E o senhor foi o autor desse projeto, né? Como é que foi? Como é que nasceu isso? Marcos, esse é um grande orgulho que eu Eu tenho. imagino. Imagina, o PT já É, existia há muitos anos. é. Em 2013, eu dei o título de cidadão andreense para o presidente Lula. Eu me lembro, na época, um colega meu falou, pô, mas todos esses anos de PT, nunca ninguém pensou em dar um título de cidadão andreense para o Lula? Eu falei, pois é, eu pensei e dei, e o Lula veio receber, porque tem muito título que às vezes a pessoa faz uma Nem homenagem, vem, né? e a pessoa não Manda o vem. representante, né? Passa aí para pegar. O Lula É, veio, fez questão de vir, sim, Teatro Municipal lotado, sim. e aí, o que me inspirou? A quantidade de coisas que o Lula fez em Santo André. A Universidade Federal do ABC. Imagina, o ABC é uma potência. O PIB do ABC é maior que o do Uruguai. Se o ABC fosse um país, nós seríamos maior economicamente do que o Uruguai. E não tinha uma universidade pública e gratuita no ABC, na história do ABC. O berço da indústria automobilística, o berço do novo sindicalismo, da democracia, da luta contra a ditadura, não tinha uma universidade. O Lula trouxe a Universidade Federal do ABC. Hoje é um marco. É um marco, É um marco. sem dúvida. Daí o Lula fez investimentos no Minha Casa Minha Vida, fez investimentos em saúde, as UPAs, o SAMU. O Lula fez muito, o serviço de Brasil Sorridente, fez tanta coisa em Santo André que merecia um título de cidadão. Então, eu tenho orgulho de ter dado o título de cidadão andreense. Na época foi votado por unanimidade, o Lula veio buscar, foi muito positivo. E eu acho que isso é um símbolo para nós, né? O Lula, por onde fala aí, às vezes fala, sou cidadão de Santo André. Com certeza. Queria entrar na esfera das comissões, né? As comissões parlamentares.
até para que o nosso cidadão andrense ele entenda, né, qual que é a importância real dessas comissões que são formadas ao longo dos mandatos, né? O senhor faz parte, o senhor é membro de várias comissões. Sim. Existe alguma mais importante, aquela que o senhor por se adequar aí às bandeiras, ou todas têm a mesma importância? Marcos, para o cidadão que está nos ouvindo, Claro. a Câmara tem as comissões permanentes, Isso. né? Então, tem várias comissões. Você tem comissões de Constituição e Justiça e Justiça. Comissão de Finanças. Essas são as duas mais importantes da Casa das Permanentes, porque todos os projetos têm que passar por lá. Mas você tem Comissão de Segurança, que eu faço parte, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que eu faço parte, Comissão de Saúde, tem outros colegas que fazem parte, Comissão de Educação, Comissão de Cultura, Comissão de Habitação. Você tem várias comissões na Casa Permanente que são muito importantes para tratar do dia a dia dos projetos de lei. E aí a Câmara também tem o expediente de fazer comissões específicas. Eu sou presidente de uma comissão, que é a comissão para tratar da Sabesp. Nós fomos surpreendidos nessa virada do ano com aumentos abusivos da conta de água. E o que foi perceber? A Sabesp tinha uma política de tarifa social que ela acabou. Não só em Santo André, acabou no estado inteiro. Na capital também teve tem comissão, tem até uma CPI na Alesp sobre a Sabesp. E essa comissão está discutindo o quê? Qualidade do serviço da Sabesp, problema das contas, prestação de serviço. Quando o munícipe quer reclamar, onde ele vai? Se só tem no Poupa Tempo para reclamar. Sim. Então a Sabesp fala assim, não, mas o povo quer mais digitalização. É verdade, se a gente pega um banco, você tem banco digital, eu também tenho, todo mundo tem, você gosta do banco digital. Mas se amanhã ou depois te hackearem a conta, sumir o dinheiro da sua conta, o que você quer? Falar com o gerente. Exato. Você não quer ir lá com o digital. É isso aí. Então eu falei na reunião, falei assim, olha, o digital é ótimo, quando está tudo bem, na normalidade. Quando o cara pega a conta que ele pagava R$ 200 por mês, R$ 150 por mês, e vem 600, 700, ele não quer ficar ligando, entrando no aplicativo, porque ele não vai resolver. Ele quer ir no posto. E hoje só tem um lugar que é no Poupa Tempo. Nós, por exemplo, estamos sugerindo. O relatório da comissão ainda vai ser construído. Tem outros vereadores. Tem o Fábio Lopes, tem o Denis Gambá, tem o Ricardo Alvarez e tem o Célio Lopes. Então, nós ainda fizemos várias reuniões com a Sabesp. Sabesp agora vai fazer vários mutirões em vários bairros da cidade para tentar discutir essa coisa da tarifa social e das contas abusivas, lá onde os vereadores indicaram. Vai passar de abril e maio fazendo isso. E depois nós vamos discutir a qualidade do serviço da Sabesp aqui na cidade. Então, essa é uma comissão que eu presido, que eu tenho bastante carinho por ela. Ela não é permanente, ela tem um prazo, né? Deve produzir um relatório, assim como ontem surgiu comissões da Enel, que foi aprovada na casa, comissões de várias naturezas. Da Enel também é importante, né? Muito importante, porque tem muita reclamação. Sim. Não é nem tanto do preço da Enel, que também é caro, Sim. mas é a qualidade de serviço. Deu Falta qualquer de chuva, energia. falta energia. Terrível. E falta de energia atinge direto o comércio, a dona de casa. Imagina, você tem um restaurante, fica 8, 10 horas sem energia, se estraga tudo. Uma padaria, não dá para fazer um pagamento com a maquininha eletrônica, elétrica, né? Depende da energia. Então, assim, a energia hoje ela é vital para os negócios, é vital para o nosso dia a dia, né? Num prédio não tem gerador, uma pessoa de idade subir, o problema da mobilidade. Então, eu louvo com várias iniciativas positivas que a Câmara tem feito. Eu percebo que essa legislatura, os vereadores estão muito empenhados em mexer com os problemas da cidade, né? Em discutir problemas sérios, e eu estou feliz com isso. Eu percebo. Estou fazendo a minha parte. Exatamente. Eu tenho percebido, né? Estamos aqui há pouco tempo, mas acompanhando todos os processos às terças-feiras. Aliás, você é convidado, né, vereador? Sim. O cidadão pode vir acompanhar. Lotado, né? Lotado. Eu tenho percebido que todas as terças-feiras realmente os cidadãos têm chegado aqui. Principalmente a sessão da tarde. Sessão da De tarde. manhã, às vezes, de um pouco manhã, menos, mas isso. à tarde sempre muito cheio. Sempre muito cheio, né? Então, só para você saber, sessão da manhã começa às 9 e da tarde às 15 horas.
A Câmara também é um processo cultural, né? Nós Sim. conversávamos aqui nos bastidores, né? Que o senhor falava de vários quadros de Cavalcante. Onde estão esses quadros? Como é que é esse processo cultural Ó, que o senhor viu lá no passado e que a gente eu não. fui secretário de É, cultura do município de Santo André. certo. E eu fiz um levantamento do acervo da cidade e nós descobrimos que a Câmara Municipal tem um acervo gigantesco de obras de arte que foram doados ao longo de décadas, né, por famílias tradicionais da Sim. cidade, artistas renomados, e que são no acervo da Câmara. Na época, eu me lembro que a prefeitura propunha fazer um convênio para guardar, porque quadro, você tem um problema de temperatura para guardar, você tem um problema do manuseio, né? Mas a Câmara, ela é dona de quadros de Cavalcante, do Ocimar Bersolato, quadros famosos, Sim. né? Relíquias, né? E relíquias e de É. vários outros artistas importantes do Brasil, né? Eu me lembro que a Câmara tinha alguma coisa assim, por cerca de 100 quadros, né? O número era maior, porque já tinha também doado para outras, para a prefeitura, e tal. Então, assim, se a Câmara fizer uma exposição desses quadros, é uma exposição renomada, importante, né? Porque tem muita coisa que a Câmara adquiriu. É uma Câmara muito importante, muito histórica, né? Centenária, e acho que ao longo dessas décadas foi se moldando, né? A gente olha a Câmara hoje, mas não imagina que a Câmara era o poder mais importante que tinha no município, né? Na verdade, você pega o Oliveira Lima, né? Sim. Tem o nome de rua, mas foi prefeito porque ele era o presidente da Câmara, né? Tá. Você tem o Cata Preta, que é o nome de Cata bairro que a preta. gente foi presidente Sim. da Câmara, Ah, né? Então você tem toda uma história, sim. né? Que a Câmara era quase que era quem mandava na cidade, né? Nomeava o cartório, o juiz e todo mundo, né? Era a Câmara, Bacana a né? história. Vereador, estamos chegando ao final desse podcast. Eu acho que mais meia hora, mais uma horinha aqui, Sim. temos assuntos, né? É. Eh, Suas considerações finais, qual o futuro do senhor aqui na Assembleia em relação a esse ano? O que que o senhor pretende fazer? Quais são as suas ideias? Se a gente deixou de comunicar algo tão importante, esse é o momento. Marcos, primeiro agradeço aí a história da TV Câmara, né? Porque eu acho que esse é um espaço muito legal, muito importante. Eh, eu não estou fazendo uma projeção política de futuro. Eu estou hoje muito focado em, fazer um mandato que a população me concedeu, responder a essa perspectiva. Nós estamos construindo uma ideia de fazer um conselho político que a gente pretende agora, por ocasião dos 100 dias de mandato, em abril, a gente lançar vai ser a primeira reunião do nosso conselho político, para a gente poder ouvir, né? O vereador gosta muito de falar, mas você precisa também ter o momento da escuta, de ouvir críticas, ouvir sugestões, ó, estamos errando nisso, estamos acertando naquilo, precisa melhorar aquilo. E hoje, meu principal, eu diria assim, além de a gente responder essa demanda popular, é a gente trabalhar com a renovação do PT, né? Eu penso muito nessa coisa da renovação do PT, porque o PT é uma ferramenta. Eu não seria nada sem o PT, né? O Lula não seria nada sem o PT, a estrela é maior, né? Então, por mais importante que seja a liderança do presidente Lula, do ministro Haddad, de qualquer um, da Gleisi, não importa, sem o PT, sem essa ferramenta que tem milhares de pessoas anônimas, né? Porque eu estou aqui na frente da Câmara hoje, mas quantas pessoas anônimas trabalharam para mim chegar aqui? Essa é a força do PT, né? Então hoje eu estou muito empenhado nessa renovação do PT, porque daí vai determinar as futuras disputas aqui na cidade e no geral. É isso. Legal. Vereador, sucesso. Obrigado pela sua presença. Sucesso para vocês. Assim será. Muito bem, hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios da TV Câmara Municipal de Santo André para esse importante podcast o vereador Tiago Nogueira pelo PT. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença e até a próxima. Tchau.